Stroller, nós estamos numa categoria que é a categoria Production. A categoria Production é o carro mais original possível. Como o carro tem essas vantagens de ser um carro muito robusto, então quanto mais difícil, quanto pior for a prova para nós, é melhor. Joaquim Moderna. Aqui você encontra as melhores marcas, novos e seminovos, financiamento em até 60 meses. Faça uma visita. Avenida Santa Luísa de Marilac, 930, na Vila São José. Ou acesse o site www.joaquimmoderna.com.br. Telefone 3411 8188. Patrocínio: Cesta Básica Peloja. Apoio: Ciesp Taubaté. Sim Comerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio. Olá, amigos! Estamos em São Pedro, interior de São Paulo, onde vai ser realizado o 22º Congresso Sindical Comerciário. Aqui vai existir diversas palestras sindicalistas e a principal será a da ex-jogadora de basquete Hortência. Fique com a gente! Olá, amigos, estamos em Águas de São Pedro e aqui está sendo realizado o 22º Congresso dos Comerciários. E ao nosso lado o presidente Mota. Tudo bem, presidente? Tudo bem, eu acho que a família comerciária está de parabéns. Estou muito feliz na noite de hoje, na abertura desse congresso, o 22º Congresso. Eu acho que realmente não temos o que falar. São quase 1000 congressistas, uma mesa seleta, várias autoridades. Você vê que nós recebemos o depoimento de grandes personalidades, do presidente Lula, do governador Geraldo Alckmin, do senador Paulo Paim. Eu acho que isso mostra credibilidade, mostra respeito e amizade que essas pessoas têm com a categoria comerciária. E aqui, tivemos aí representantes da parte patronal, tivemos companheiros aí de outras localidades, companheiros da CNTC de Brasília, companheiros que vieram de Belém do Pará.
Eu acho que isso mostra a grandeza do nosso Congresso. Esse Congresso já tem se tornado, né, referência não só para os comerciários, mas eu acho que é referência para as outras categorias. Então estou muito feliz, eu acho que dever cumprido, e eu tenho certeza que esse 22º Congresso vai ser norteado de grandes palestras, né? Pessoas de renome estarão aqui para discutir, debater, e com certeza no final as deliberações é o que vai nos nortear para a gente administrar a federação, como também os sindicatos aí no ano de 2014. E o tema desse congresso qual que é? É desafio, né? Perspectiva do movimento sindical para o próximo ano. Eu acho que é desafio das lideranças sindicais. Eu acho que nós vivemos num país democrático, onde a sociedade está se manifestando por mudanças. Eu acho que o Brasil é outro, né? O Brasil tem que mudar, o movimento sindical também tem que mudar, e eu acho que nós já estamos saindo na frente e pensando no futuro do movimento sindical brasileiro. E esse ano teve a grande conquista, que é a formatação da profissão do comerciário. Como é que você vê isso aí? Isso realmente está sendo, né, foi sancionado pela presidente Dilma em março. Para a gente está sendo muito importante. Nós já saímos a campos, né, nessa questão da regulamentação, da valorização da categoria. Temos visitado os sindicatos filiados nossos, visitando isso. Aproximou muito o sindicato da federação, a federação do sindicato, juntamente com os comerciários, com a base. Então está sendo muito importante. Eu tenho visitado essas localidades, tenho feito reuniões com os dirigentes sindicais, com os comerciários. Então é muito importante essa convivência com ele, esse olho a olho com o dirigente sindical, esse olho a olho com o comerciário, que aí você tem um balizamento e você vê o reconhecimento que o comerciário tem pelo seu sindicato. Sindicato de comerciários, sindicatos todos bem estruturados, que prestam benefício, isso é muito importante, isso para a gente é um motivo de orgulho. Agora, para finalizar, as famosas 40 horas semanais, isso aí está quase explodindo ou ela tem um segmento muito longo? Isso é uma pauta das centrais sindicais, nós estamos também junto com eles nessa questão, né, da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Para o comerciário seria muito importante, para ele ter tempo para se qualificar, tempo para ter um convívio familiar melhor. Então realmente nós estamos nesse ano junto com as centrais sindicais sensibilizando o governo para ouvir os trabalhadores nessa questão da pauta trabalhista. Não só a redução da jornada, mas também o fim do fator previdenciário. Bom, mudando agora um pouco da pauta, como é que fica o nosso presidente como deputado federal? Vai ou não vai? Eu acho que nós estamos, né, nessa consciência política dos comerciários, criamos a corrente comerciária e aí estamos discutindo. Eu acho que é um trabalho a longo prazo, mas que nós já estamos discutindo isso e com certeza teremos candidatos em 2014. E ao nosso lado, esse homem fantástico, que é sindicalista, batalha e continua, que é o Luiz Medeiros. Tudo bem, Medeiros? Tudo bem, foi muito bom estar aqui, o pessoal é muito vibrante, muito participativo e passa uma energia muito boa. Medeiros, conta pra gente aqui, como é que foi o início da sua participação como sindicalista? Eu lembro muito bem, mas eu quero que você diga pra gente. Faz muito tempo, né? Muito tempo. Eu tinha bigode, Eu comecei no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo como primeiro secretário, depois fui vice-presidente nos anos 80. Em 87 assumi a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e fui presidente uns 10 anos. Em 92 criei uma central, a Força Sindical, porque a gente precisa estar unidos, né? Fui deputado federal, 2 mandatos. E agora sou superintendente do trabalho em São Paulo, antigo delegado sindical, antigo delegado do trabalho. E como é que você vê o 22º Congresso dos Comerciários? Espero que daqui tenha muitas discussões e que tenham propostas boas, não é? Por exemplo, como prosseguir a luta pela redução da jornada. O Brasil tem uma jornada de 44 horas. Eu considero que o Brasil tem que reduzir para 40 horas. Todos os países em desenvolvimento
que tem limite com o Brasil. Todos os países já reduziram a jornada para 40 horas. O Brasil também pode reduzir. Discutir a terceirização por especialização, tudo bem, mas não pode ter a terceirização para reduzir salário, para precarizar. Então, eu acho que esse Congresso pode discutir isso. Você acha que o comerciário ainda é pressionado através daquele rolo compressor? Não deixa você avançar? Não deixa você conseguir conquistas? Eu acho que nós temos que fazer a união dos sindicatos, das centrais, com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho tem um lado, e esse lado é os trabalhadores. Nós somos do lado dos trabalhadores, não tem nenhuma dúvida disso, porque nós somos do lado da parte mais fraca. Na negociação com o patrão, o trabalhador é sempre a parte mais fraca. Então, é importante que o Estado esteja ao lado dele para buscar um equilíbrio na relação capital e trabalho. Bom, é isso aí. Falamos com o Medeiros, que é uma pessoa importantíssima na área, e eu só tenho que desejar a você só sucesso. Prazer em te ver, sucesso para você, um grande abraço. Na abertura do 22º Congresso dos Comerciários, tem uma pessoa ilustre, importante, amigo do comerciário. Ele é patronal, é o Ivo Dell'Acqua. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero dizer o seguinte, antes de qualquer coisa, o meu primeiro registro em carteira e a minha primeira contribuição previdenciária foi para o IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários, que deu origem, junto com a IAPI, a PTEC e a APB, a atual, depois veio o INPS e hoje é o INSS. Mas a minha primeira contribuição foi para o IAPC. Eu comecei comerciário na vida. Isso em dezembro de 1960. Em dezembro de 2010 eu fiz 50 anos de estrada. Então, se tempo de serviço é ilustração, aí eu aceito o seu ilustre. Ivo, você agora é o presidente. Você não, você já era presidente e continua sendo patronal. Como é que você vê a força comerciária nesse 22º Congresso? Bem, como eu disse na minha manifestação pública, é importante, é essencial, e eu fico muito feliz de ver a categoria organizada, discutindo, traçando metas e tentando articular mecanismos para que tudo seja melhor. Porque, na verdade, quando um trabalhador ou um sindicato reivindica alguma coisa, ele não está pensando apenas naquela questão do salário, da jornada. Não, não. Ele está pensando na organização da sociedade. Ele está pensando em buscar um resultado que traga benefícios e qualidade de vida para toda a sociedade brasileira. Vou aproveitar a oportunidade e vou perguntar para você. Você acha justo o comerciário ter as 40 horas ou você acha que não? Aí é uma questão. A lei que regulamentou a profissão do comerciário, ela traz um item importante, que ela remete à convenção coletiva, tudo isso. Nós temos alguns setores que já se organizaram dentro do comércio para trabalhar jornadas menores ou, digamos, com outro tipo de estrutura. Jornadas de 6 horas, lojas que têm atendimento de 12 horas, dividem as turmas em 2 horas. Porque, na verdade, a jornada de 6, ela acaba, como ela tem um intervalinho de 15 e tal, ela precisa ter uma sobreposiçãozinha. Mas dá para organizar dessa forma. Quer dizer, alguns se organizam dessa forma, outros têm condição de se organizar dentro das 40. A nossa preocupação em logo de cara chegar a uma jornada de 40 para toda a categoria é a questão da pequena empresa, que ainda é uma fonte de geração de emprego muito importante, essencial. 1/3 dos postos de trabalho são gerados pela microempresa. Então, e o comércio é uma atividade de espera. Você fica no estabelecimento aguardando que o seu cliente venha. Então, isso é um complicador, quer dizer, isso tem que ser feito de forma gradativa e os acordos têm que ir acontecendo, as convenções têm que ir acontecendo, organizando.
não é questão de ser contra ou a favor. Quando você fala da redução de jornada para 40 para o país, a gente tem que ficar preocupado com o serviço público. As pequenas prefeituras, que são grandes empregadoras fora das regiões metropolitanas, têm necessidade dessa jornada, principalmente na área de saúde e de educação, que as creches são da área de educação. Então, é muito mais complexo você reorganizar a sociedade sem trauma do que você, numa penada, numa regra, determinar que isso passe a ser assim. É que isso vai ser um fator de provocação de efeitos, como efeito inflacionário, por conta da falta de capacidade e, inclusive, de pessoas qualificadas para ocupar esses espaços que serão abertos. Então, a sociedade tem que caminhar nessa direção. Eu concordo que hoje o ser humano, ele se complementa, não é nem a questão do lazer, ele precisa de um tempo para se reorganizar. Então, quando você busca a qualidade de vida, você busca também tempo para você investir em você. Não só num curso, nada. O tempo que você fica em casa lendo, se informando, você está trazendo subsídios para o seu trabalho. Então, eu não tenho uma posição radical e definida. Eu só entendo que tem que ser construído. E a sociedade tem que participar como um todo. Usando o exemplo espanhol, nós temos que fazer uma concertação geral. E cada um tem que atender a sua parte. Agora, existe um complicador, por exemplo, os grandes shoppings que trabalham aos domingos, supermercados. Isso aí é um complicador muito forte, porque o cara acaba trabalhando no final de semana e não tendo tempo para a família. Veja, se a gente for partir dessa ótica, nós teremos que fazer o que com outras categorias que também que têm o grande dia de trabalho aos domingos. A área de turismo e hospitalidade, restaurante, o transporte, não que sejam atividades essenciais, é que a sociedade funciona como colmeia. E o problema do domingo decorre de uma tradição de ordem religiosa, quer dizer, marcou-se isso como tradição, mas outras religiões entendem que o dia mais sagrado para isso seria o sábado, outras que o dia seria a sexta-feira, tal. É preciso entender, nós precisamos tirar da cabeça a questão do domingo e passar para o papel a questão do tempo. Quando você fala de 40, ou de 36, ou de 30, você quando? Então, a questão é a gente montar a engrenagem para que todos os dentes sejam do mesmo porte, tenham um equilíbrio e ela funcione sem quebrar o eixo. Eu só posso agradecer a sua atenção, você é um cara, é um gentleman, a gente já conhece você há uns bons anos, e você como patronal é um cara amigo do comerciário e respeita toda essa turma que está aqui. Muito obrigado, meu querido. Eu não posso jamais negar as minhas origens, eu não posso me esquecer que se hoje eu estou coberto pelo manto da Previdência porque contribuí 37 anos, foi porque um dia alguém confiou em mim e me acolheu em sua empresa, me registrou na carteira e eu pude dar a minha primeira contribuição ao IAPC. Eu nasci comerciário, eu comecei comerciário, acabei estando no lado patronal por meras circunstâncias. Porque, na verdade, eu nunca sonhei ser empresário, eu sempre sonhei ser um bom trabalhador. E todos somos empresários, empregados, dedicamos ao trabalho, por isso somos trabalhadores. E é isso aí, falamos com o presidente patronal do Estado de São Paulo, Ivo Dell'Acqua. Muito obrigado, meu querido. Joaquim Moderna. Aqui você encontra as melhores marcas, novos e seminovos, financiamento em até 60 meses. Faça uma visita.
Avenida Santa Luísa de Marilac, 930, na Vila São José. Ou acesse o site www.joaquimmoderna.com.br. Telefone 3411-8188. Troller, nós estamos numa categoria que é a categoria Production. A categoria Production é o carro mais original possível. Como o carro tem essas vantagens de ser um carro muito robusto, então quanto mais difícil, quanto pior for a prova para nós, é melhor. Muito bem, continuamos em São Pedro, no 22º Congresso dos Comerciários. E ao nosso lado, o diretor da CNTC, o Lorival. Tudo bem, Lori? Tudo bem, um bom congresso, é sempre uma felicidade estar aqui. Bom, vamos aproveitar a oportunidade de já enganjar a nossa pergunta. Como é que você vê a sua situação perante os comerciários? Não, eu vejo assim, a CNTC tem buscado se aliar a todos os sindicatos, as federações, e esse é um dos objetivos que nós estamos aqui hoje, participando desse evento, né? Conversando com os companheiros a respeito da nossa legislação, da nossa regulamentação e nos colocando à disposição deles lá em Brasília. Bom, você na sua palestra, no seu discernimento, você falou um negócio que realmente deixou um pouco chateado, com relação ao desrespeito ao comerciário na troca de, por exemplo, de estar num banheiro se trocando, enfim. Existe uma série de problemas com desrespeito. Como é que você vê isso? O que eu vejo é que a gente privilegia o capital. Aqui no Brasil, hoje, quem manda é o ministro da Fazenda, que é um absurdo. Tudo aqui é econômico, é tudo pela economia, pelo crescimento do país. E se esquece do ser humano. Então as pessoas fazem as empresas e esquecem que lá tem um ser humano trabalhando. Isso não é com os comerciários, isso é com o Brasil inteiro, é com todos os trabalhadores de todo o Brasil. Esse comerciário, essa pessoa que eu citei, ele trabalha num restaurante no aeroporto de Congonhas. Ele estava se trocando num banheiro público. Eu pergunto como é que alguém que lida com alimentação, que serve alimentação, pode se trocar num banheiro público? Onde está a vigilância sanitária? Onde estão os órgãos públicos? Onde está a fiscalização do Ministério do Trabalho? Agora, não faz fiscalização porque ali entra o lado econômico, entra o próprio governo que não fiscaliza os seus próprios órgãos. Agora, para encerrar, quando você fala em construir um shopping dentro de uma cidade, quem está de fora está percebendo o quê? A evolução, o movimento, e você foi meio contraditório, não sei. Se constrói um shopping e morre o centro da cidade. Como é que você vê isso? Isso aí não sou eu que digo, são dados da própria Federação Patronal, que tem esses dados e que não divulga. Cada vez que você abre um shopping, você fecha 2 empregos em volta. Basta você ver as grandes cidades, você vê as cidades médias, que tinham o grande comércio no centro, a grande movimentação no centro, abriu-se o shopping e o centro sumiu. Porque você não tem só o comerciário quando você abre um shopping, você tem outras atividades em volta do comércio. E aí é o momento que você centraliza isso, você fecha os outros. Você fecha a pastelaria, você fecha uma série de outras atividades em volta do comércio. Basta só você andar nas grandes cidades. Eu sou de Santos, Santos hoje tem um centro praticamente fechado, porque não tem mais comércio, porque criaram-se 2 shoppings fora do centro.
Bom, suas considerações do 22º Congresso dos Comerciários. Eu sou até meio suspeito em vista da minha boa relação que eu tenho com o companheiro Luiz Carlos Mota, com toda a direção da FEComérciários, e a FEComérciários sempre faz a coisa com muito brilhantismo, com muita organização, e tenho certeza que vai ser mais um sucesso da FEComérciários. É isso aí, falamos com Lorival, que é o diretor da CNTC. Continuamos aqui em São Pedro, no 22º Congresso dos Comerciários. E ao nosso lado está uma pessoa importantíssima nessa área, que é o Antônio Augusto Queiroz, diretor de documentação do DIAP. Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu queria que você fizesse uma sintetização do que você fez na palestra hoje. Na verdade, eu vim aqui ao Congresso dos Comerciários do Estado de São Paulo trazer um panorama a respeito da tramitação do projeto de terceirização, mostrando as forças políticas envolvidas nesse processo, contra e a favor, e também detalhando o conteúdo desse projeto, particularmente chamando a atenção para os efeitos ou os aspectos negativos dessa proposição, que trazem, se aprovados, enormes prejuízos à classe trabalhadora. Bom, aproveitando a oportunidade, como é que você está vendo o Congresso, esse 22º Congresso? O Congresso dos Comerciários é um congresso sempre muito interessante, dada a atenção com que os participantes acompanham as palestras e também a participação no momento de perguntas. É uma categoria muito unida, muito coesa, muito organizada e que tem um papel estratégico na defesa dos trabalhadores aqui no Estado e também nas lutas nacionais, de modo que é sempre uma satisfação participar desse evento. Bom, para finalizar, como é que você também enxerga a consolidação da profissão do comerciário? Eu acho que foi uma conquista importante. O comerciário agora tem sua carteira profissional, quer dizer, tem a sua profissão, e isso, do ponto de vista da dignidade do trabalhador, é muito importante, porque ele é um trabalhador diferenciado. E isso até ajuda no sentido de que se evite terceirização ou precarização nessa área, porque ela ocorre em geral nas categorias inorganizadas, e esta não apenas está organizada, como tem uma profissão regulamentada por lei, o que é muito importante. Bom, é isso aí, nós aproveitamos a oportunidade, fizemos um bate-papo muito rápido com o Antônio Augusto Queiroz, que é um cara importantíssimo dentro do meio do sindicato. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Estamos ao lado do ex-prefeito de Osasco, Emílio de Souza. Tudo bem? Tudo bem, saindo aqui desse congresso maravilhoso, de muita qualidade, muito satisfeito. Vou aproveitar a oportunidade que você falou na sua palestra. Essa mudança estratégica do Lula para cá, ela tem sido progressiva em relação ao benefício aos comerciários? O Brasil é um antes do Lula e o Brasil é outro depois do Lula para todo mundo, para todos os trabalhadores, inclusive para os comerciários. Foram 22 milhões de empregos novos gerados, com carteira assinada, sabe? Esse emprego faz parte da dinamização da economia feita sob os governos do Lula e da ampliação do consumo, né? E a categoria comerciária foi das que mais cresceram nos últimos anos, exatamente por conta dessa política que o Lula implementou no país. Mas você há de convir comigo, ou conosco, que a falta de segurança, a saúde, a educação ainda continua precária. Continua. Nós temos muitos desafios no Brasil, apesar dos avanços, né? O Brasil avançou na educação, criando o ProUni,
criando o programa Brasil Sem Fronteira. Mais de 20 mil jovens brasileiros estudam no exterior hoje por conta do governo. Mais de 1 milhão estão no ProUni estudando em universidades particulares. Novas universidades federais foram criadas, novas escolas técnicas foram criadas. Agora, a educação ela é uma responsabilidade compartilhada entre o governo federal, o governo do estado e os governos municipais. Eu acho que o governo do estado está devendo uma educação. São Paulo sempre foi a ponta na educação e acho que a educação de São Paulo piorou nos últimos anos. A segurança pública é a responsabilidade maior do governo do estado. Não há um índice só de criminalidade que não tenha piorado em São Paulo. Do furto de veículo ao homicídio, ao roubo seguido de morte, ao sequestro relâmpago, tudo tem piorado dentro de São Paulo. E tem piorado a partir de dentro das cadeias. Quer dizer, o crime organizado dá ordem para os criminosos que estão fora da cadeia para agir. Quer dizer, acho que o governo de São Paulo está valente demais contra os manifestantes de rua e está manso demais contra o crime organizado. Para finalizar, como é que você vê o Congresso? De maneira muito positiva, altamente representativo, a presença dos 68 sindicatos das mais variadas regiões do estado, o que atesta o crescimento da categoria, mas também atesta o crescimento do nível de consciência da categoria. Saio daqui feliz. Joaquim Moderna. Aqui você encontra as melhores marcas, novos e seminovos, financiamento em até 60 meses. Faça uma visita. Avenida Santa Luísa de Marilac, 930, na Vila São José. Ou acesse o site www.joaquimmoderna.com.br. Telefone 3411-8188. Troller, nós estamos numa categoria que é a categoria Production. A categoria Production é o carro mais original possível. Como o carro tem essas vantagens de ser um carro muito robusto, então quanto mais difícil, quanto pior for a prova para nós, é melhor. Nós vamos conversar com o desembargador do Trabalho, doutor Davi Furtado Meirelles. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Tudo tranquilo. Doutor, vou aproveitar a oportunidade. Sua palestra foi excelente e eu fiquei assim surpreso com a sua posição com relação à extinção do imposto sindical. Ou melhor, contribuição sindical. É a mesma coisa. Bom, o que eu propus é o seguinte, eu entendo que a contribuição sindical obrigatória, o imposto sindical, que é a principal fonte de custeio do sistema sindical brasileiro, ela já está ultrapassada, ela já cumpriu o seu papel. A contribuição sindical obrigatória foi instituída na época do Vargas, num momento em que o Vargas queria atrelar os sindicatos ao Estado. E instituiu essa forma de contribuição, que era uma contribuição fácil, que o próprio Estado arrecadava, de associados e não associados, né, justamente para o sindicato não ganhar autonomia em relação ao Estado. Mas o processo histórico hoje é outro, o momento hoje que nós vivemos é muito diferente daquele. Historicamente, os sindicatos se afirmaram ao longo do tempo, passaram a cumprir um papel relevante na negociação coletiva e desde a Constituição para cá, nós também temos liberdade sindical.
né, em que os sindicatos atuam de forma totalmente autônoma em relação ao Estado. Então não se justifica mais essa contribuição. Os sindicatos deveriam propor a substituição do imposto sindical por uma contribuição oriunda da negociação coletiva, que é a sua principal função, a sua razão de existir. O imposto sindical hoje, infelizmente, ele tem servido para alimentar os maus sindicatos, ou aqueles que instituem sindicato, né, apenas para arrecadar o dinheiro fácil. E ficam aí sindicatos artificiais, manchando inclusive a história sindical brasileira, né, e prejudicando a vida até daqueles bons sindicatos que têm um longo histórico de prestação de serviço. Então eu acho que é o momento de discutirmos o fim do imposto sindical, né, uma nova forma de contribuição mais democrática, que tenha a participação de todos, atrelada à negociação coletiva. O momento para isso, acho até que já passou, né? Nós estamos atrasados nesse aspecto, porque nós temos que avançar. Se nós queremos ter um sindicalismo de primeiro mundo, nós temos que pensar em sugestões, em situações de primeiro mundo, e o imposto sindical, ele é olhar para trás. Agora, eu fiquei surpreso com relação à quantidade de sindicatos que existem, 14 mil. O Supremo Tribunal não consegue administrar isso aí? Não, não é o Supremo que decide isso, não é o Supremo que... Ah, não, é o Supremo. Não, hoje a constituição do sindicato é livre, né? Nem o Ministério do Trabalho, que era quem antes controlava, não pode controlar mais, né? O sindicato, uma vez se ele preencher os requisitos e requerer a certidão no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, a rigor, não pode nem recusar. Quando o Ministério do Trabalho recusa, o sindicato contrata um bom advogado, né, na Justiça consegue uma liminar e consegue o registro. Então nós estamos alimentando aí justamente esses sindicatos. Agora, o 14 mil sindicatos, né, é por quê? E num país que tem unicidade sindical, que a lei diz que só pode ter um por cada categoria. Mas por quê? Porque o dinheiro do imposto sindical está aí, uma fonte de renda fácil, e todo mundo quer botar a mão nisso. Se você acabar com o imposto sindical e manter uma contribuição só oriunda da negociação coletiva, só vão se estabelecer os bons sindicatos, os sindicatos representativos, porque a ação sindical, ela não é para qualquer um, ela é uma ação que demanda uma série de sacrifícios, né? E aí, para você arrecadar essa contribuição, você tem que fazer ação sindical, tem que fazer negociação coletiva, e a grande maioria dos sindicatos não sabe o que é isso. Eles iam desaparecer da noite para o dia se acabasse com o imposto sindical. Então, quer dizer, moralizar o sistema não é proibir a criação do sindicato, é você deixar de dar o alimento para ele, né? O imposto sindical. Dar o alimento para aqueles maus sindicatos, porque os bons não precisam do imposto sindical. Quantos sindicatos nós temos no Brasil que devolvem o dinheiro do imposto sindical? Porque não reconhece nele uma forma legítima de cobrança. Ele sobrevive com o dinheiro do seu associado e o dinheiro da negociação coletiva que ele promove, né? Isso é que é um sindicalismo autêntico. É isso que nós estamos propondo. Eu gostei de ouvir você falar que os maus sindicatos que são criados vivem da propina. Quanto você quer para a gente ser extinto? Eu já vi exemplos, vamos dizer, por aí, nesse sentido. Nós temos no Brasil quadrilhas especializadas em montar sindicato, né, para extorquir o dinheiro do sindicato já pré-existente. Porque a justiça dá uma resposta muito lenta para esse tipo de conflito. Demora anos e anos para decidir, e às vezes nem decide. E aí aquele bom sindicato, o pré-existente, ele fica ansioso para resolver. Chega uma hora que ele faz um acordo com aquele sindicato, para o sindicato desistir da existência dele. E alimenta, e dá um dinheiro. É um câncer. E aí o que acontece? Aquele que gostou disso, ele vai fazer a mesma coisa para extorquir outro. Então nós estamos alimentando quadrilhas, quer dizer, nós estamos instalando banditismo no movimento sindical. O imposto sindical tem servido para isso, né? Então eu acho que ele já cumpriu o seu papel e já está mais do que na hora da gente pensar em uma alternativa a ele, né? Muito bem. Doutor, muito obrigado pela sua atenção. Falamos com o desembargador Davi Furtado Meirelles. Excelente. Muito bom. E nós não poderíamos deixar de falar com uma pessoa importantíssima ligada ao sindicato, que é exatamente o Guilherme Vargas Neto, consultor sindical. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes, espectadores, todos que acompanham a vida sindical.
Bom, vamos aproveitar e falar a respeito da sua palestra. Você pode fazer você pode sintetizar? Sim. O 22º Congresso Sindical Comerciário já ultrapassou a maioridade, mais que 21. E é a demonstração da pujança, da força, da unidade, do empenho dos comerciários de São Paulo, presididos em sua federação pelo Mota. Todos os organizadores do 22º Congresso, eles podem cantar vitória, porque é um congresso forte. Ele apontará duas direções principais. A primeira é aprofundar o reconhecimento obtido pela profissão comerciária da sua existência. O que significa isso? Significa lutar para fazer letra viva a lei do reconhecimento do comerciário. Redução de jornada, ganhos reais de salário, creche para as mães comerciais, em suma, transformar o reconhecimento da profissão em uma coisa viva. E o segundo eixo é, baseado exatamente no êxito dos 22 congressos paulistas comerciários, trabalhar ano que vem para realizar 8 grandes congressos regionais comerciários. O que faria com que a dinâmica dos sindicatos se aproximasse mais e mais da dinâmica e da vida da categoria. Bom, vamos aproveitar a oportunidade e saber de você a grande conquista deste ano, que é a profissão do comerciário. Como é que você enxerga isso aí? Olha, é uma luta. Todos nós sabemos que no Congresso existem muitos interesses representados. Fazer predominar lá no Congresso, deputados e senadores, os interesses dos comerciários foi e continuará sendo uma luta hercúlea, forte, necessária. O reconhecimento da profissão, ele em si significa pura e simplesmente que comerciário é uma profissão, ou seja, tem a sua dignidade profissional. Qual é o grande empenho que os comerciários devem fazer, e os sindicatos estão fazendo isso, na esteira do reconhecimento da profissão? Tornar isso uma coisa viva. Uma profissão reconhecida quer dizer uma profissão bem remunerada, uma profissão com os profissionais qualificados, uma profissão em que, existindo muitas mulheres trabalhando, os direitos das mulheres respeitados e, em suma, transformar aquele alvo, aquele objetivo, aquela meta, aquela conquista, que é o reconhecimento, numa coisa viva no dia a dia do comerciário. Eu chego a dizer que o reconhecimento do comerciário, junto com o empenho unitário do Mota, da sua equipe, das entidades sindicais, faz com que o comerciário possa trabalhar nas difíceis condições em que trabalha, mas tendo orgulho da profissão. Agora, outro detalhe importante que a gente percebe é o seguinte: o problema da creche. A mãe hoje, que tem os filhos, sofre pela distância e pela falta de apoio. Olha, esse tema provavelmente é um dos focos do empenho sindical e que pode ser realizado na base das realidades de cada município, porque as questões serão diferentes município, cidade por cidade. Então, é o típico empreendimento em que o sindicato, como uma instituição forte no município, se relacionará com as demais instituições do município, a começar da prefeitura, para conquistar o êxito nessa reivindicação. Bom, é isso aí. Falamos com esse cidadão que já é amigo da gente há anos aqui no sindicato, que é o Vargas, o famoso Vargas, né? Que é consultor sindical. Meu querido, sucesso, Guilherme. Obrigado. E que você tenha sempre esteja sempre ao nosso lado. Muito obrigado, muito obrigado.
Muito bem, amigos. Chegamos num ponto crucial, fundamental e incrível dentro do 22º Congresso Sindical dos Comerciários em São Pedro. Eu estou, assim, meramente emocionado, porque pela primeira vez estou ao lado da Hortência, a rainha do basquete, vai continuar sendo a rainha do basquete. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Tudo bem. Bom, eu vou direto e reto. Como é que você se sente abandonando as quadras e passando para a parte operacional? Essa transição eu fiz assim de uma maneira bem tranquila, né? Porque geralmente os atletas sentem muito, né, quando saem da quadra. Hoje é um dos temas muito debatidos, como é que ajudar os atletas que estão nessa transição. Sair da quadra para fazer outra coisa, porque a profissão de atleta ela é muito curta. Se você for ver, com 30 e poucos anos, o atleta já está abandonando as quadras, porque fisicamente ele já não tem mais a condição de continuar, então ele tem que fazer essa transição. Quando eu fiz essa transição, eu anunciei, quando eu parei de jogar basquete, eu anunciei que eu estava grávida, meu sonho é ter filhos e tal. Então eu fiz essa transição bem tranquila. Hoje eu sou uma empresária, trabalho no meio do esporte, que é aquilo que eu sei fazer, mas é um problema muito sério. Motivo de palestras, debates, cursos, montagem de como nós podemos ajudá-los a fazer essa transição de uma maneira mais tranquila, para que eles não sinta tanto e não perca tudo aquilo que eles ganharam quando eles eram atletas. Então eu não tive toda essa ajuda, mas eu tive cabeça para poder fazer essa transição de uma maneira tranquila. Pergunto a você, como é que você vê hoje a situação do basquete no Brasil? O basquete está passando por um momento meio difícil. Eu acho que até 2016 nós vamos ter problemas, principalmente no feminino. Nós não temos um volume de jogadoras boas surgindo. Tem algumas, mas o volume é pouco. E eu estou aqui sempre na torcida para que eu gosto dessa modalidade. Foi a que me fez ser o que eu sou hoje. Eu tenho uma grande gratidão a essa modalidade, ao basquete. E eu torço muito para que as meninas consigam superar essa fase e representar bem o nosso país aqui dentro. Uma pergunta que todo mundo já fez e eu vou repetir. Qual foi a sensação em Cuba de receber aquele abraço, aquele beijo do presidente Fidel Castro? Olha, sempre engrandece ainda mais a nossa vitória, né? Porque ganhar dentro de Cuba, com o Fidel assistindo o jogo e ainda ir lá entregar a medalha, sempre enaltece ainda mais a nossa vitória, principalmente porque o Brasil estava nos acompanhando através da televisão. E ele tem um carisma e é um líder nato, né? Você chega perto dele e você sente o impacto dessa liderança, desse transfere o carisma. Ele é muito carismático, independente, né, das posições políticas dele. Mas foi muito bacana. Eu acho que o povo brasileiro não esquece desse momento. E nem nós, né? Nós também não esquecemos. Você acha que dentro do contexto do basquete feminino, você está despontando algumas estrelas? Tem algumas meninas surgindo sim, mas como eu disse para você anteriormente, o número não é tão grande assim. Acho que a gente tem que ter um volume maior, para não ficar dependendo de 2, 3, 4 jogadoras. Machuca uma, você sente bastante dentro da quadra. Mas esse trabalho tem que ser feito na base, para a base poder, lá em 2020, 2024, você ver os talentos surgirem. Tá bom. Bom, é isso aí, ó. Você que está nos assistindo está presente no 22º Congresso Sindical dos Comerciários, a Hortência, a mulher símbolo do basquete, e que nos deu a oportunidade de conversar um pouquinho, mas que para nós e para vocês já é o suficiente. Um abraço. Bem, amigos, vamos aproveitar a oportunidade de saber de um conselheiro dos 5 comerciários de Taubaté, que é o meu amigo Mauro, quais são as considerações e o que ele viu de importante nesse congresso. Ô Zé,
Esse congresso ele traz reflexão, né, para nós comerciários. Todos os palestrantes que passaram nesse congresso faz com que nós fazemos reflexões e sermos mais atuantes na área que nós estamos, né, em cada cidade, para que nós atuamos mais eficientemente, trazendo melhorias para os comerciários. O que você achou da palestra da Hortência? A Hortência traz, né, um momento dela da vida dela, e que a dedicação e acreditar sempre que pode, e treinar também. Então acho que isso para nós comerciários, se a gente não vai treinar basquete, como fazer uma cesta, mas como atender bem o cliente, sempre estar pronto para fazer e também gostar, né? Nós temos que gostar daquilo que a gente faz. É isso aí. Falamos com o José Mauro, ele é conselheiro dos 5 comerciários de Taubaté e gerente da Pernambucana. Nós não poderíamos deixar de falar com uma pessoa importantíssima no meio sindical, que é o presidente das 5 comerciários Taubaté, doutor Carlos Dionísio. Tudo bem, doutor? Tudo bem, uma satisfação estarmos aqui com a presença de vocês, empresas do Vale, cobrindo esse grande evento sindical. São 68 sindicatos presentes, várias autoridades da área judiciária, trabalhista, sindical e também aproximadamente 700 pessoas. Então, e um lugar muito agradável, que é em São Pedro, essa estação de águas. Então, estamos aqui para debater, para acompanhar os trabalhos sindicais promovidos pela nossa federação, através do presidente Luiz Carlos Mota. Bom, vamos aproveitar a oportunidade, já fiz essa pergunta para algumas pessoas, com relação à grande conquista deste ano, que foi a profissão. Tanto é que o nosso congresso é o que nós queremos, o que podemos fazer. Agora, a profissão comerciária era regulamentada por lei. Ela foi aprovada no Congresso Nacional, sancionada pela presidente Dilma. Daí então o avanço e a valorização dos comerciários, que é hoje, sem dúvida, a maior categoria profissional do Brasil. Aproveitando o ensejo, agora a briga é pelas creches, para facilitar e dar o custo-benefício à mãe comerciária. Porque o comerciário é o que mais trabalha, principalmente nos grandes magazines, nos hipermercados, nos shoppings. Entra 10 da manhã e sai 10 da noite. Aonde deixar as crianças, aonde deixar os filhos. Daí um trabalho maciço do presidente Mota e os sindicatos, conscientizando as autoridades, os prefeitos municipais, de fornecer creche, que é obrigação do executivo, dos prefeitos, em dar creche para a mãe trabalhadora, e inclusive também para as comerciárias num horário diferenciado. Daí essa campanha que nós estamos fazendo para valorizar a mulher comerciária, especialmente a mãe. Muito bem. Agora, não obstante a isso, a federação e o sindicato têm feito o quê? Em favor dos comerciários? Que é as construções de casas. Que isso é muito importante as pessoas saberem, né? Nós temos uma atividade totalmente dirigida aos comerciários. Nós temos uma cooperativa habitacional. Essa cooperativa habitacional ela realiza em várias cidades conjuntos habitacionais financiados pela Caixa Econômica para os trabalhadores do comércio e outras atividades profissionais. No nosso caso, por exemplo, em Taubaté, vai sair lá no Jardim Gurilândia 210 apartamentos num condomínio fechado, que é o padrão hoje de segurança, de tranquilidade, são os condomínios fechados. Vai sair agora, vai começar a lançar agora, o mês que vem, esse grande condomínio que é dos comerciários lá no Jardim lá na Gurilândia. Então é importante que se faça esse trabalho. E a federação tem feito isso no estado inteiro. Tem feito cursos profissionalizantes para melhorar a mão de obra qualificada, para os congressos, para melhorar o padrão do dirigente sindical, para acompanhar o que está se passando, a política. Nós estamos tendo um problema muito sério no Congresso, que é um projeto de terceirização
esse problema de terceirização, o que vai acontecer? Vai trazer prejuízo à classe trabalhadora, porque vai tirar os direitos. E a terceirização passa o comando de um terceirizado que não assume nada. Não tem carteira assinada, é apenas um contrato, e isso vai trazer prejuízo para todos nós. Bom, é isso aí. Você acaba de ouvir um pouquinho a respeito do Congresso, das atividades e do próprio comerciário. E eu vou pedir ao presidente fazer as considerações finais a respeito do 22º Congresso. Eu agradeço a você, José Carlos, a sua equipe de produção, ao Tiago, que vieram aqui de Taubaté para cobrir esse evento. E é a possibilidade que nós temos de mostrar ao telespectador, a toda a nossa região, aquilo que se faz em termos de sindicalismo moderno, sindicalismo de resultado. Aqui está o verdadeiro sindicalismo em prol do trabalhador, que nós procuramos ter a paz social entre empregados e empregadores. Daí então a necessidade desse congresso que vamos discutir, estamos fazendo mais objetivos, mais metas para engrandecer a classe trabalhadora. Parabéns a todos, especialmente a você, e muito obrigado por estarmos aqui. E é isso aí. Estamos em São Pedro, no 22º Congresso Sindical Comerciário. Patrocínio Cesta Básica Peloja.